que na cruz Jesus Cristo ontem vi alguém que morreu, veio pra viver, veio pra morrer, veio pois quis me salvar. Hoje aquela cruz é vazia, Cristo, meu Jesus, ressurgiu. Foi para os altos céus, foi para preparar um lar onde eu vou morar.
Bom dia, estimados irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos. É uma alegria podermos celebrar este culto do terceiro domingo de Páscoa, também conhecido como o Domingo da Misericórdia Divina. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Que Deus abençoe você, a sua família. Todos os que estão reunidos nesse momento podem também cultuar conosco em sua casa. Continuamos em oração, pedindo ao bondoso Deus que prepare o melhor momento para que voltemos a estar juntos, congregados em nosso culto racional e presencial e também participando da mesa do Senhor. Hoje também o nosso coração está alegre porque podemos celebrar o aniversário da Letícia Machado Pinto, que aniversariou no dia 25. Também os aniversariantes de batismo, no dia 21, a Elisângela Gandolfi e também a Érica Capraro. No dia 22, o Gilvan Marcienta e no dia 26, hoje, a Mônica Gandolfi. Que Deus abençoe a todos estes queridos e amados irmãos. Hoje, com base no Evangelho e também nas leituras para hoje, eu quero convidá-los a nós meditarmos sobre o seguinte tema: Cristo vive e caminha ao nosso lado. Que palavra confortadora nós encontramos no Evangelho de hoje, quando podemos nos aperceber que mesmo em meio a toda desesperança e dificuldade, Cristo se coloca ao nosso lado, na nossa caminhada, e caminha conosco. Ele não nos desampara. Queridos e amados irmãos, eu os convido agora a que nós invoquemos o santo nome do Senhor nosso Deus, o Deus triuno, em quem nos reunimos neste momento para o nosso culto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, todos nós, pecadores, temos a preciosa oportunidade de nos aproximar diante de Deus neste momento, em humildade, e a Ele confessar os nossos pecados. Sabemos que pecamos pelo nosso pensar, pelo nosso falar, pelo nosso agir e também pelo nosso deixar de agir. E agora, humildemente, queremos aproveitar esta oportunidade em que o Senhor nos convida e queremos suplicar pelo seu perdão, para que Ele, pelos méritos de Cristo, ouça a nossa confissão e nos perdoe. Eu convido a todos que estão aqui a ficar em pé e nós faremos a nossa confissão da seguinte forma, que será projetada. Vocês poderão acompanhar em casa, o Douglas vai focar ali. Nós faremos a nossa confissão com palavras do Salmo 51, intercalando com hinos e sofrimentos que causei. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Se sofrimentos te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se meu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo.
Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, dever estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Tem compaixão de nós, teus filhos pecadores. Perdoa os nossos pecados, por amor de teu Filho Jesus Cristo, e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Amados irmãos e irmãs, a você que está arrependido dos seus pecados, confia na graça perdoadora de Deus em Cristo e deseja corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio do Espírito Santo, eu, ministro da palavra chamado e ordenado, lhe anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora louvar a Deus com um hino, para agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos concedido. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Temos bendito
salmo de hoje vai ser o Salmo 116, do versículo 1 ao 14. A congregação, como de costume, eu faço os ímpares e a congregação os pares. No último a gente faz junto. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez para as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado. Levarei ao Senhor uma oferta de vinho, para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Agora vamos fazer a coleta, a oração do dia, que será feito pelo Heitor Bispo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer a coleta do dia, então vamos lá. Deus Todo-Poderoso, contigo a vida tem outro valor, porque somos envolvidos pela ação salvífica por meio de Jesus Cristo. Estamos neste momento em Tua presença para entender melhor o que o Senhor espera de nós e buscar orientação na Tua palavra. Suplicamos-te que, pela ação do Espírito Santo, conceda-nos ânimo e alegria por Tua palavra. Abençoa também, te pedimos, nosso pastor Ailton no sermão deste dia. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos louvar a Deus com o hino Dá-nos a Tua Palavra.
Querida Igreja do Senhor, neste momento nós ouviremos Deus falando conosco por sua santa palavra, nas leituras do dia. A primeira em Atos, capítulo 2, versículo 14a, depois pula para o versículo 36 até o 41, que será feita pelo Jonatas Santos. E a segunda leitura, a ser feita pela Silvana Marciana, em 1 de Pedro 1, 17 a 25. Ouçamos as leituras. A primeira leitura para este terceiro domingo de Páscoa se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 14, parte A, e versículo 36 a 41. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Assim termina a leitura. A segunda leitura para esse terceiro domingo de Páscoa se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, ame uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Até aqui a leitura. Estimados irmãos e irmãs, eu os convido agora a abrirem suas Bíblias no Evangelho para hoje, o terceiro domingo de Páscoa, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Assim nos diz o Santo Evangelho. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles.
mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo os deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Assim termina o Santo Evangelho. Agora vamos fazer a nossa confissão de fé no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Estimados e queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, nossa gratidão a Deus por podermos estar entrando no seu lar, para que juntamente com sua família prestemos o nosso culto racional a Deus neste dia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja com sua igreja espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos e queridas irmãs, o Evangelho para hoje, o terceiro domingo de Páscoa, também conhecido na igreja cristã como o Domingo da Misericórdia Divina,
Neste evangelho que acabamos de ler, em Lucas 24, 13 a 35, temos dois discípulos que caminhavam para Emaús. Muitas vezes nós costumamos comparar nossa vida a uma caminhada. É natural, portanto, que nesta caminhada passemos por montanhas e vales. Às vezes estamos nas montanhas, no auge de nossa felicidade, conseguimos deslumbrar a paisagem da vida e temos clareza por onde caminhar. Mas é preciso caminhar. Não dá para ficar parado no auge da felicidade. Não. A caminhada também nos leva aos vales, aos momentos difíceis da vida, onde a paisagem ao redor não parece muito motivadora. Neste momento dos vales da vida, a única coisa certa é o caminho que teremos que percorrer, ainda que não saibamos o que nos espera à nossa frente. Como disse no início do culto, quero conversar com vocês sobre o seguinte título: Cristo vive e caminha ao nosso lado. Pois bem, todos nós sabemos que na sexta-feira o Messias morreu numa cruz, fato que nenhum discípulo esperava. Nós já vimos nos evangelhos das semanas anteriores. Havia diversas versões sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Algumas dessas versões sugeriam que o corpo de Jesus havia sido roubado. Outras versões que ele havia ressuscitado por Deus. A confusão das mentes dos discípulos e também desses dois que caminhavam a caminho de Emaús era tão grande que nem sequer creram no relato das mulheres que foram ao túmulo e viram Jesus, viram o anjo e Jesus ressuscitado. Vejam que o medo e a fuga se davam no pensamento destes homens. Eles pensavam, como os outros discípulos que ficaram ali trancados, eles pensavam que aquilo que aconteceu com Jesus poderia também acontecer com eles. Ora, Cristo vive e caminha ao nosso lado. O texto bíblico, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13, a parte A, e depois do verso 15 e 16, diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Observem bem, aqui temos 2 discípulos do conjunto maior dos discípulos de Jesus, além dos 12, que caminhavam para Emaús. Estes 2 homens, conforme nos relata o Evangelho, conversavam sobre todas as coisas que haviam ocorrido nos últimos dias em Jerusalém, sobre a crucificação de Jesus, seu sepultamento. Enquanto prosseguiam nesse caminho, totalmente pensativos, temerosos sobre o que os rodeava, o próprio Jesus decidiu caminhar com eles. O ressurreto decidiu caminhar com esses seus 2 discípulos. Mas o Evangelho nos diz que os olhos deles estavam contidos, ou seja, eles estavam impedidos de reconhecer o próprio Cristo, o seu Senhor, que com eles caminhava agora. Os 2 discípulos enxergaram em Jesus só um companheiro de viagem. E todo o procedimento dele, Jesus, tendia a confirmar essa ideia. Inquiriu deles, o próprio Jesus, de modo muito casual, quanto aos assuntos sobre os quais estavam trocando ideias fora e sobre os quais estavam tão preocupados como demonstravam para o próprio Jesus. Eles pararam para encarar o recém-chegado. Seus rostos registravam uma dor profunda que enchia os seus corações. No silêncio da estrada, as coisas são colocadas na ordem certa. Jesus começa a explicar as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, começa a dar sentido aos acontecimentos. E aí, em meio à desesperança, a palavra
é a ferramenta usada por Deus para conceder esperança nesta caminhada no vale da desesperança, da inquietude. Se olharmos para um peão na fazenda, ele busca o gado com um laço. Se observarmos o policial, ele busca o foragido da justiça com algemas. Mas o Senhor ressurreto não faz uso de instrumentos de força para buscar seus discípulos. Não. Seu instrumento é a palavra. A palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, faz nascer a fé. Em Romanos 10, 9, nós podemos ler lá assim: a fé vem pelo ouvir da mensagem, e a mensagem veio por meio da pregação a respeito de Cristo. Que maravilhoso! O Senhor não nos deixa abandonados em nosso caminhar, não, mas com sua palavra Ele vem até nós, caminhar em nosso lado e nos fortalecer. Em contrapartida também, irmãos e irmãs, afastados desta palavra redentora, não há fé. E sem fé não haverá jamais reconhecimento da realidade da ressurreição de Cristo. Indo um pouco adiante, no verso 21 do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, nós lemos assim: e a nossa esperança, dizem os dois discípulos no caminho de Emaús, era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Os judeus, naquele tempo de Jesus, e também antes, e também muitos ainda hoje, em sua maioria, acreditam e acreditavam no Messias, que com o uso da força e da espada derrotaria o império e os libertaria de Roma naquele tempo. Os judeus, incluindo esses 2 discípulos, portanto, ainda não entendiam que redenção veio por meio da morte de Cristo na cruz. Esses discípulos, de certa forma, representam também a nós hoje, em nossa caminhada, em nossa vida. Estavam no vale de suas vidas, numa caminhada que resultava do descrédito da mensagem da ressurreição. Eles não acreditaram na mensagem da ressurreição e levava, portanto, as marcas do medo, da fuga e da frustração. Diante, irmãos, desse turbilhão de pensamentos e emoções, a frustração desses discípulos veio à tona. Naturalmente, é claro que sim. Afinal, também em nossa caminhada não há momento de descrença, de medo, de fuga e de frustração. Afinal, também em nossa caminhada não há momentos em que, confundidos por descrença, medo ou sentimentos, fugimos numa jornada, um caminhar de Jerusalém a Emaús. É também nesses momentos, na nossa vida, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que vivo está, caminha ao nosso lado. Ele não desabandona, Ele não nos abandona, não, de maneira alguma. O caminho de Emaús chega ao fim, é o que vemos no Evangelho. Lá nos versos 29 a 31, lemos assim: mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu. Ora, que interessante, observemos, Jesus é o convidado, mas agora Jesus torna-se o anfitrião. Jesus toma, abençoa, parte e distribui o pão. E neste momento é reconhecido como Messias crucificado e ressurreto. Eles o reconhecem como seu Senhor. A ceia remeteu esses discípulos, os fez lembrar da auto-entrega de Jesus Cristo na cruz para nos salvar. Se no verso 16 lemos que esses discípulos não reconhecem Jesus, aqui acontece o inverso. Os olhos deles foram abertos por Deus. Quando esses discípulos percebem que Jesus está vivo,
a presença visível dele não se faz mais necessária. Jesus desaparece no dito do Evangelho. Estavam, portanto, prontos para viver a vida em novidade de vida, na presença do Cristo ressuscitado e na comunhão com os irmãos na fé. Não dava mais para ficar parado e voltarem a caminhar em desilusão como a Emaús, não, mas agora caminham de forma diferente. Nessa caminhada diferente, irmãos e irmãs, precisamos também estar nós, eu e você. É um remar, na verdade, contra a maré, contra tudo que se apresenta à nossa vida. Ora, é um remar contra a maré da desesperança, da incredulidade, das dificuldades e dos problemas. Por quê? A esperança divina da ressurreição de Jesus faz toda a diferença nessa nossa caminhada. Em sua palavra, Jesus se manifestou. Com seus ensinamentos, Jesus renovou os corações tardos e abriu os olhos impedidos. Também hoje ele faz isso. Observemos novamente que a iniciativa partiu de Jesus. Foi Jesus que seguiu os 2 discípulos, foi Jesus que aproximou-se deles, foi Jesus que os acompanhou na caminhada, foi Jesus que entrou em seus lares. Jesus ensinou os discípulos, se manifestou a eles, os renovou. Queridos irmãos e irmãs, Cristo vive e caminha ao nosso lado. Ao nos alimentarmos em nossos lares, costumamos fazer uma oração assim. Nesta nossa oração, nós pedimos pela presença do ressuscitado, quando dizemos assim: vem, Senhor Jesus, ser nosso convidado. Mas ele, o Cristo ressuscitado, não quer ser somente o nosso convidado. Não. Queremos uma inversão de papéis. Queremos, na verdade, que ele seja o hospedeiro e que nós sejamos os seus hóspedes. Pedimos que ele abençoe as dádivas do pão e do vinho que lhe entregamos em nossas ofertas de tempo, de dons, e também em espécie, em dinheiro, ofertas trazidas ao Senhor como expressão de nossa gratidão ao Criador, transformando-as assim em dádivas suas, presenteadas a nós. Aí continuamos a nossa oração do alimento. E tudo que nos dás nos seja abençoado. Estimados irmãos e irmãs, a história ainda não terminou. Na caminhada aqui neste mundo, nós não estamos sozinhos. Por vezes o pecado quer fechar os nossos olhos. As preocupações são tantas que não conseguimos ver que Jesus está perto de nós, caminhando conosco, querendo nos consolar e amparar. Também nesse tempo de pandemia, de Covid-19, de coronavírus e de tantas outras enfermidades que não cessaram e continuam também levando ao óbito. Mesmo que por vezes pareça que estamos abandonados em meio à multidão, podemos ter a certeza que Cristo veio ao nosso encontro, se aproxima de nós, caminha ao nosso lado. Nessa caminhada, Ele consola e ampara. Neste domingo da misericórdia divina, essas são as dádivas do ressurreto para mim, para você, transmitidas pelo Consolador ao recebermos hoje Sua palavra. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, preste muita atenção nisso. Graças a Deus, Cristo não desiste de nós, não. Sempre de novo Ele se aproxima a cada dia para caminhar conosco, pois sem Cristo ao nosso lado, não sobreviveríamos nem um segundo sequer. Agora, pela graça de Deus, enxergamos o Cristo ressurreto em nossa caminhada, em nosso dia a dia, e por isso podemos esperar novidade de vida pela frente. Convém que permaneçamos unidos, celebrando a ressurreição. Convém também que, firmados em Cristo, vivamos e compartilhamos o amor cristão, a expectativa, principalmente neste momento de pandemia, de separação, de isolamento. Convém que mais pessoas se encantem com a mensagem do ressurreto e se juntem a nós nessa caminhada com Cristo.
Queridos irmãos e irmãs, que em nossa caminhada o bondoso Deus nos abençoe com a certeza do perdão e da salvação que nós temos em Jesus, o ressuscitado, que vive e caminha conosco. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos agora agradecer a Deus por todos os irmãos, por todos de nossa paróquia que têm podido ofertar. Também agradecemos por aqueles que estão impedidos por algum motivo de ofertar, mas oramos para que Deus abençoe a todos nós. E até dizemos à paróquia o que temos colocado em nosso grupo, que se você estiver passando por alguma necessidade, nos avise. E nós, como povo de Deus, queremos unidos repartir uns com os outros aquilo que temos, para que nenhum de nós venha a passar por dificuldade neste período difícil. Mas até respondendo a alguns irmãos que nos pediram informação, nós colocamos aqui agora os dados da conta bancária de nossa paróquia, e você pode fazer, se assim você entender melhor, fazer o depósito da sua oferta diretamente na conta da igreja, e depois, se possível, avisar o tesoureiro para que ele controle. Também, se não puder fazer isso, você quiser trazer até a casa o tesoureiro, se informe com a secretaria ou com o presidente da congregação, ou mesmo comigo, e nós lhe passaremos uma forma de você ofertar. Mas queremos aqui agradecer por todos da paróquia, que mesmo nesse tempo de dificuldade, tem feito lá a sua oferta. Queremos agradecer a Deus por tudo. Queremos agradecer primeiramente a Deus que nos tem abençoado, que não tem permitido que nós venhamos a passar por dificuldade ou por fome. Que Deus abençoe a todos vocês. Queremos neste momento, com o nosso irmão Nelson Kish, apresentar ao Senhor os nossos pedidos de oração e também as nossas ações de graça. Incentivamos que você no seu lar faça também o seu pedido de oração. Fale com Deus agradecendo por tudo que Deus tem feito por você, por tudo que Ele tem feito até aqui, por tudo que Ele continuará fazendo nesta caminhada em que Ele vive e está ao nosso lado. Que Deus nos abençoe. Ó Pai de nosso ressuscitado Salvador Jesus Cristo, que apareceu aos discípulos de Emaús para lhes expor as Escrituras e revelar-se no partir do pão. Dá-nos a graça de sempre recebermos Jesus como nosso Salvador. Pelos dons da palavra e sacramentos, renova a nossa vida piedosa nesse período pascal, para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor. Pai Celeste, o teu Filho é o vencedor sobre a morte e a sepultura. Fortalece-nos durante esse período de Páscoa para crermos e vivermos as boas novas, para que assim como Ele triunfou sobre a morte e a sepultura, da mesma forma suceda com todos os que colocam a sua confiança em Cristo. Senhor de todas as nações, tu estabeleceste bom governo como parte integrante do nosso pão de cada dia. Abençoa e guia os líderes de nossa cidade, estado e país, para que manejem a espada com justiça, defendendo a quem não pode se defender e ouvir os clamores de todos os que se encontram em necessidade. Faze de nós instrumentos da tua paz, à medida que vivemos uma vida de fervente amor por todos e anunciamos as boas novas da salvação àqueles que colocas ao nosso alcance. Amado Deus, Senhor da Igreja, especialmente lembramos e oramos pela paróquia do pastor de Limeira, sobre o pastoreio do reverendo Gilson Persia, pedindo que o Senhor abençoe aquela paróquia irmã, a fim de que a tua palavra de salvação continue sendo proclamada e os santos sacramentos, no momento oportuno, continuem sendo corretamente administrados. Senhor, lembra em tua compaixão do reverendo Gilson Persia, como guia espiritual daquela paróquia irmã, fortalecendo e amparando-o em todas as necessidades
necessidades do corpo e da alma. Dá-lhe a sabedoria do alto para que cuide e apacente o teu rebanho. Humildemente suplicamos-te que abençoe e conduzas também aquela família pastoral, para que continuem atuando com amor por tua causa. Pai gracioso, agradecemos-te pela bondade com a qual agiste para conosco, em especial pelas bênçãos derramadas sobre a Letícia Machado. Agradecemos-te por mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu. Pedimos que o Senhor continue sempre presente na sua vida, alimentando a sua fé e ajudando a vivê-la. Rendemos-te graças ao Senhor pelo aniversário do batismo de Elisângela Alegre Gandolfo, Érica Alegre Caparo, Gilvan Macienta e Mônica Gandolfo, pedindo que o Senhor renove em todos nós a nossa fé batismal, para que os outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor no céu. Santo e poderoso Deus, fizesse a promessa de que mal nenhum nos sobreviria, nem praga alguma chegaria à nossa tenda. Atende, pois, o clamor de socorro que enviamos a Ti, em favor das milhões de pessoas que em todo o mundo estão sofrendo nesta pandemia do coronavírus. Suplicamos-te que abençoe os recursos humanos e financeiros empregados para impedir o alastramento do mal. Fortalece aos que se esforçam por cuidar, curar e consolar os doentes. Auxiliam aos que sofrem. Restaura os abatidos, aos que recuperam a saúde, concede a graça salvadora e consolo celestial em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que vive está. Amoroso Deus, no ministério do teu Filho, ele trouxe a cura para muitas pessoas enfermas e com deficiências. Abençoa, conforta e sustém a todos que solicitam nossas intercessões, especialmente pela saúde e tratamento de Alissa, também cuida do bebê Arthur e de seu esposo Danilo. Eleva os teus olhos para os montes, com a tua graça, de onde virá o seu socorro. Cuida da Alissa e profissionais de saúde, conduzindo-os em todo o tratamento e recuperação segundo a tua boa e perfeita vontade. Em tuas mãos, ó Senhor, entregamos a todos por quem oramos, pedindo com muitos rogos por proteção aos convencionais que hoje e amanhã estarão retornando para as suas varas. Confiando em tua misericórdia por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que vive está, com Ele e nele, na unidade do Espírito Santo, toda a glória é tua, todo-poderoso Pai, para todo sempre. Amém. Pai Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados, queridos irmãos e irmãs, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos à final de mais um culto, este que chamam de culto virtual. Mas agradecemos a Deus porque muitos irmãos têm nos relatado, não só aqui da paróquia, mas de outras paróquias também, até fora do Brasil. Pessoas têm encaminhado, pessoas de outras paróquias têm encaminhado esses vídeos que têm chegado na Espanha, na Alemanha também. Queremos agradecer a Deus,
porque nesse momento em que não podemos estar juntos, podemos desfrutar desse meio. Tudo muito novo para nós, não é? Tudo muito novo. Mas nós agradecemos aos irmãos. Hoje o Douglas está aqui conosco, nós agradecemos pelo empenho do Douglas e também do Anderson, quando está conosco, que estão nos auxiliando, né? Nosso desejo é levar a palavra de Deus até você, para minimizar essa distância, mas a palavra de Deus não tem distância. Ela alcança todos nós em todos os locais. Então queremos agradecer a Deus por esse culto, agradecendo a pastoral hoje na pessoa do Nelson Bicho, que nos ajudou, Deus o abençoe. Agradecendo a Rony, o Jonas e também ao Douglas, que está ali sempre conosco. Hoje, que Deus abençoe a todos vocês, e continuaremos durante a semana, até que possamos novamente estar reunidos, colocando na segunda-feira e sexta-feira, devocionais feitos por alguma das famílias de nossa paróquia. Queremos fazer assim, para estreitar essa distância nesse momento entre nós. E às quartas-feiras, a família pastoral tem feito também o seu devocional. Queremos lembrar que tanto o pastor quanto a pastoral estão à disposição para os casos de emergência. Se você precisar, o que precisar, comunique-se conosco, com o pastor, com alguém da pastoral, estamos à sua disposição. Queremos também, então, neste momento, agradecer a Deus e louvá-lo com o último hino deste culto. Que Deus abençoe você e sua família neste domingo. Que Deus os conserve, que Deus os abençoe, todos guardados e protegidos pelo Senhor. Queremos louvar a Deus com o nosso último hino, que é o hino Elevo os meus olhos para os montes.